Nós vamos dar continuidade à série de pregação que o pastor Vanderlei tem trazido à igreja. E a gente vai seguir então a partir do texto de Romanos, capítulo 1. A nossa leitura vai se dar do versículo 26 até o versículo 32, onde termina o capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 32. Antes de fazermos a leitura, eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento, para que pelo poder do Espírito Santo, desde a nossa leitura do texto, o Senhor já venha ministrar ao meu, ao seu coração, já trazer lições importantes desde a leitura. Então vamos orar ao Senhor, peça a Ele graça, peça a Ele bondade da parte dEle, para que você, todos nós, compreendamos aquilo que o Senhor tem a falar nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos a Ti nesse momento, gratos por esse privilégio de ouvir aquilo que o Senhor há de falar, através da explanação da palavra sagrada do Senhor. Ó Espírito Santo, nos dê ouvidos atentos, coração sensível, a fim de retermos da melhor parte aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Abençoe tua igreja, Senhor, fale ao coração do teu povo. Quanto a mim, que o Senhor venha usar, livra-me de qualquer vaidade, de qualquer presunção, de qualquer mecanismo meramente humano que impeça a compreensão da tua igreja, aquilo que o Senhor tem a dizer ao seu povo. Nos abençoe nessa noite, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos 1, versículo 26 até o versículo 32, diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Palavra do nosso Deus. Amados irmãos, hoje pela manhã o pastor Vanderlei trouxe uma frase que me chamou a atenção, e eu queria utilizá-la como tema da nossa mensagem nessa noite. E a frase do pastor, que é o nosso tema, é essa: mate o pecado ou ele mata você. Mate o pecado ou ele mata você. Veja bem, o texto que nós acabamos de ler está num contexto importante, um contexto no qual o apóstolo Paulo escreve à igreja localizada em Roma, onde a partir do versículo 18,
o apóstolo Paulo começa a descrever a razão de Deus se irar. Muitas pessoas acham que o pecado, que a ira por si só é pecado. Eu digo a você que não é. A ira é um sentimento digno, é um sentimento honesto, desde que nós não ultrapassemos os limites para não dar vazão ou dar razão para a prática de injustiça ou de coisas parecidas. Até a própria Bíblia diz que podemos nos irar, mas sem pecar. Irai-vos e não pequeis. Deus, ele se ira. E aqui o texto, a partir do versículo 18, mensagem que o pastor Vanderlei trouxe na semana passada, fala que Deus se ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, diz o versículo 18. E Paulo explica por que Deus então se ira. Porque os homens detêm a verdade pela justiça. Os homens sufocam, matam a verdade, aniquilam a verdade e suscita, levanta, destaca a injustiça. Paulo continua argumentando que Deus se ira também porque Deus se faz conhecido. Deus se revelou pela a sua revelação natural, geral. Quando nós olhamos para a natureza, por exemplo, nós podemos observar que há um ser absolutamente inteligente e ao mesmo tempo criador. Quando a gente olha para a natureza, para o nosso corpo humano, pela vida exposta a nós, somos levados ao entendimento que o mundo não veio de forma aleatória. A realidade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, não surgiu ao acaso. Aliás, é uma mentira. Desculpe, mentira talvez seja uma palavra muito forte. Mas há um equívoco cometido pelo ensino público de ensinar, por exemplo, aos nossos filhos apenas um lado, dizendo que o mundo surgiu dentro de um mecanismo do Big Bang. Na verdade, era para ser mais honesto, essa é uma das teorias que tentam abordar de como o mundo veio à existência. Não é a única teoria, existem outras. E uma delas, até mesmo defendida por muitos cientistas de muito conhecimento, que o mundo foi criado. Embora esses cientistas não saibam explicar quem criou, quem foi esse ser tão capaz de criar o mundo que veio a existir, onde nós vivemos, mas diante das evidências científicas e naturais, é possível perceber que esse mundo não veio aleatório, ou veio à sua existência de forma casual, mas sim que alguém muito criativo, de muita capacidade, fez criar toda essa realidade. Mas a ira de Deus se manifesta porque os homens, apesar das evidências, aniquilam essas evidências, matam essas evidências, se distanciam dessas evidências, fogem de Deus, mesmo os atributos de Deus ficarem visíveis, estampados, mas os homens mesmo assim ignoram, se rebelam contra o Criador. E aí então, o texto, e até o texto que nós lemos também, a partir dos versículos 19, 20 e assim por diante, surge uma espiral descendente, ou seja, uma repetição de circunstâncias, de atos, de atitudes que vão só afundando, só vai baixando o nível, só vai cada vez mais descendo o nível. Quando o homem inicia esse processo, ele se distancia de Deus, e ao se distanciar de Deus, ao ignorar
as evidências da existência de Deus, o homem vai se distanciando, e na medida que ele se distancia de Deus, há um aumento de pecados, de atitudes, de ações absolutamente contrárias aos princípios e valores do próprio Criador. E o homem só vai afundando cada vez mais nesse espiral descendente de pecado, de miséria, de rebeldia, onde cada vez mais aumenta a ira de Deus. Então veja, o homem começa a desprezar que Deus existe. E ao desprezar, ele vai se distanciando de Deus. E ao se distanciar de Deus, ele vai caminhando a passos largos, longe de Deus, e se afundando cada vez mais em vícios, em atitudes bem contrárias daquilo que Deus revela e estabelece como verdade. E aí então, nós encontramos no versículo 24, que é o texto que nós lemos. E o versículo 26, versículo 26 diz, já inicia dizendo, por causa disso, olha lá, está aí na tela para você ver. Por causa disso, a pergunta é, por causa disso de quê? Do distanciamento que o homem, o ser humano, tomou no seu coração de estar distante de Deus. Por causa disso o quê? Do ser humano, ao se distanciar de Deus, decidir seguir pelos seus próprios desígnios, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios pressupostos, sentir cada vez mais absoluto no seu agir, se sentir cada vez mais arrogante na sua maneira de conduzir sua vida, ignorar Deus, seguir pelos seus próprios costumes, desejos desenfreados, vontades desenfreadas. Por causa disso, Deus então, Deus entrega a paixões infames, e assim por diante. Veja que então o indivíduo, quando ele ignora a existência de Deus, ele vai gradativamente se afastando e se afundando no lamaçal de pecado. No lamaçal de pecado. Por isso eu quero repetir para você: mate o pecado, ou ele matará você. Porque pecado basicamente, meus irmãos, é você errar o alvo. A definição do termo de pecado basicamente é errar o alvo, mas não é errar o alvo como se você tivesse na intenção de acertar, mas infelizmente acabou errando. Errar o alvo significa que você intencionalmente se dirige por caminhos tortuosos, deliberadamente decide ignorar o Criador e por conta disso abandonar qualquer princípio, qualquer valor prescrito e revelado pelo Deus Criador. Pecado é saber da existência de Deus e simplesmente ignorá-lo e fazer tudo que é contrário ao ser divino. Por causa disso, a ira de Deus então se revela. E ao se revelar a sua ira, Deus também entrega o ser humano às suas próprias paixões e assim por diante. Mate o pecado, ou ele matará você, meu irmão, minha irmã. O pecado, ele vai te conduzir à morte. A própria Bíblia, no livro de Romanos, onde mais à frente você vai perceber isso, diz que o salário do pecado é a morte. Se há uma recompensa numa vida deliberada longe de Deus, é a morte. E morte não é simplesmente a separação da alma do corpo, também é, mas significa também a morte espiritual, significa também distanciamento, separação do indivíduo do Deus Criador, podendo redundar ou culminar na morte eterna, onde o indivíduo ficará eternamente separado do Deus Criador e de todas as bênçãos do nosso Deus. Então a gente não pode naturalizar o pecado no sentido de que, olha, ele está aí, ele faz parte, vamos convivê-lo com ele e deixa ele aí. Não!
Precisamos entender que o pecado na nossa vida precisa gradativamente ser aniquilado. Ou então, você, a sua espiritualidade, a sua fé morrerão juntamente com você. Veja comigo, meus irmãos, então, por que devemos matar o pecado? Em primeiro lugar, aliás, o pecado, ele deforma o seu corpo e os seus afetos. Repete comigo: o pecado deforma o corpo e os seus afetos. Ou mais uma vez: o pecado deforma o seu corpo e os seus afetos. Veja comigo, meus irmãos, versículo 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus entregou o indivíduo, os seres humanos, às suas paixões infames. Você pode substituir a palavra infames por vergonhoso, paixões vergonhosas. O termo no grego significa comportamento inaceitável e também que promove vergonha e indignidade. Quando o indivíduo então decide romper com Deus Criador, romper com o Deus que dá dádiva e vida, ele assume para si uma conduta, um caminho a seguir, que de acordo com Deus, esse caminho que o indivíduo então assume para si, é um caminho absolutamente caracterizado por vergonha, indignidade, um comportamento que é inaceitável. Por isso que é perigosíssimo, quando eu e você naturalizamos alguns pecados, e a gente não faz a mínima noção de quanto isso é danoso, que vai drenando, minando a nossa espiritualidade, vai nos matando aos poucos, porque vai nos empurrando por um caminho, por uma conduta onde, de acordo com os planos de Deus, é um caminho inaceitável, que promove vergonha e indignidade. Mas veja, é esse o caminho que o homem que se distancia de Deus está assumindo para si. É esse o caminho. É por essa rota que os homens que nós encontramos na nossa sociedade, e homens que eu digo aqui, não é caracterizado pelo sexo, mas eu digo a humanidade, os indivíduos do mundo que nós vivemos, estão caminhando por esse caminho. E veja que Paulo está descrevendo, nesses 2 versículos, que o pecado, ele traz desordem completa, traz desconfiguração das nossas paixões, dos nossos desejos. Gente querida, o sexo nunca foi pecado. É dádiva de Deus a toda criatura, crentes e descrentes. Até os animais se aproveitam dessa dádiva que Deus deu. O problema está na nossa mente, no nosso coração, nos nossos desejos desenfreados, que deformam, descaracterizam, que trazem prejuízo à nossa contribuição dessa dádiva que Deus nos deu. Eu tenho 38 anos. Eu não sei se eu sou a última geração, não faço uma mínima ideia disso, mas nós estamos gradativamente vivendo numa sociedade que tem aumentado cada vez mais os seus costumes bem contrários daquilo que a Bíblia descreve como verdade. Alguns estudiosos dizem que até os anos 60, os anos 70, até mesmo aquelas pessoas que não eram cristãs, o modo de vida delas era muito parecido com o que a Bíblia ensina.
porque era um tempo onde as pessoas foram muito afetadas pelo pensamento bíblico. Então, não era todos os casos, obviamente, mas as pessoas ímpias, elas tinham um único relacionamento, casavam com uma única mulher, casavam com um único marido, tinham seus filhos criados dentro de preceitos, embora não ditos de forma clara de Deus, mas eram elementos que combinavam com os pensamentos que a Bíblia revela. No entanto, a partir dos anos 60 para cá, a coisa vem mudando aos poucos. Tem uma série na Netflix, eu não sou muito de ver série, mas tem uma série lá que fala sobre a família moderna, se não me falha a memória. Essa série ela vai descrever com muita clareza como é a sociedade ou a relação familiar dentro dos conceitos do século 21. Depois você confere lá. O que era bem contrário lá dos anos 60, dos anos 50 e de tempos mais atrás. Ou seja, cada vez mais nós estamos participando de uma sociedade onde a forma de lidar com a vida está bem contrária àquilo que era de costume entre nós, inflamados ou influenciados pelo pensamento cristão. Então, os nossos filhos, daqui uns 10 anos talvez, vão viver numa sociedade cada vez mais bem diferente dentro dos costumes que nós tínhamos como naturais, mas que daqui a 10 anos estarão bem diferentes daquilo que nós entendíamos como verdade. Por quê? Cada vez mais indivíduos querem se distanciar do Deus Criador e tomar as rédeas da sua própria vida e conduta, e por conta disso, assumem um caminho onde os levam a paixões infames, vergonhosas, mudando as suas relações naturais. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo destaca de forma muito evidente a relação sexual. Veja, o pecado ele traz distorção. Ele distorce aquilo que é correto, ele vai promover distorção. Pensa numa Ferrari muito bonita, um carro lindo, maravilhoso, todo inteirinho, bonito, zerado. Mas após o pecado, esse mesmo carro, ele se chocou de frente com um poste, com uma árvore. Está lá todo distorcido. Assim é o que o pecado faz com os elementos criativos que Deus nos deu, inclusive o sexo. O pecado ele traz quebra, rupturas, ele traz deformação, e nós, sem os conceitos de Deus, podemos seguir de forma cega esses preceitos distorcidos que o pecado suscita dentro do nosso coração. Não é à toa que nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão dando cada vez mais vazões aos seus desejos, a seus interesses, e Deus assim então os entregou a isso. É esse caminho que você quer seguir? É essa tomada de decisão que você decidiu para a sua vida? Aqui está. Deus então, Ele tira os seus freios, deixando o homem seguir os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos destruidores, trazendo distorção no próprio corpo do indivíduo e afetando os seus afetos, as suas emoções, os seus desejos e até mesmo a sua própria identidade. Se você for perguntar para as pessoas hoje, principalmente as mais novas, quem é você? Ela não sabe definir a sua própria identidade. Ou ela mesma vai estabelecer, dentro dos seus próprios desejos, dentro dos seus próprios impulsos, quem de fato ela é. Ou ela vai pegar elementos da cultura, elementos da nossa sociedade, elementos que a TV nos oferece, que a internet nos oferece, o que a cultura legalzinha, bonitinha, sabe, sofisticada nos oferece, ela se apropria desses elementos para definir quem de fato ela é. E assim então, traz confusão no seu próprio coração, o seu coração fica desconfigurado porque os elementos destruidores da nossa sociedade, causados pelo pecado, vai tomando conta do seu próprio coração. O resultado, ela reverter
aquilo que era natural. O curso natural das coisas foi revertido porque o próprio desejo do coração, os seus próprios interesses, a sua própria cobiça, o seu próprio desejo defeituoso distorce o curso natural que Deus havia criado. Meus irmãos, precisamos estar atentos então no mundo que nós vivemos, porque a sociedade de hoje promove não aquilo que Deus estabelece como conceito de verdade, mas a sociedade onde nós estamos promove que o seu desejo é que deve te definir. O que você sente hoje? É isso que deve definir você. Faça o que está dentro do seu próprio coração. Assuma a sua vida de acordo com seus próprios conceitos. Estabeleça para você a sua própria verdade, a sua própria identidade. É o que a nossa sociedade contemporânea promove. O seu sentimento é que deve definir você. A verdade não vem de fora, a verdade não pode ser definida pelos seus pais, a verdade não pode ser definida pela igreja, a verdade não pode ser definida pela Bíblia, a verdade vem de você. Faça o que está dentro de você. E pasme, as pessoas têm abraçado essa ideia. Até porque se submeter a conceitos de outras pessoas dá uma falsa sensação de que estamos escravizados a outras pessoas. Nós, entre aspas, desejamos liberdade, assumir as rédeas da nossa vida e fazer aquilo que está dentro do nosso próprio interesse. Mas por conta disso, um preço altíssimo tem sido pago nos tempos que nós estamos vivendo. Veja que Romanos 1, nesse texto que nós estamos lendo, mostra o contrário. Sentimentos estão corrompidos, desejos podem estar distorcidos, o coração humano, ele pode mentir para você. A própria Bíblia diz que nós não devemos confiar no nosso próprio coração, porque ele cobiça. Ele foi afetado pelo pecado. O nosso coração não pode ser a plataforma de segurança para nossas tomadas de decisão. O que me choca também, entre outras coisas, é que os pais têm aplaudido certas decisões dos seus próprios filhos, mesmo eles não tendo nenhuma capacidade emocional, intelectual para a tomada de decisões. O que me choca é que dentro da igreja a gente tem permitido que tais conceitos mundanos, tais pensamentos mundanos tenham feito parte do nosso próprio ato de adorar a Deus e das nossas próprias ações. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado, seguir o próprio interesse do seu coração levará você por um caminho infame, um caminho perverso, um caminho que aparentemente pode ser legal, bonitinho, mas que no final é caminho de morte, é caminho de destruição. Por isso, meus irmãos, nós não podemos permitir que o mundo ou a cultura que nós vivemos defina quem nós somos. Defina como você deve viver, defina como você deve sentir. A nossa vida deve ser regrada, deve ser direcionada, deve ser formada por aquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade. Enquanto que o pecado distorce, enquanto que o pecado ele traz ruptura, enquanto que o pecado promove desordem, desorienta, a palavra de Deus nos regula, nos reforma, a palavra de Deus nos reorienta, e é por meio dela então que nós devemos formar quem nós somos, de onde nós viemos, quais são os nossos desejos, e ser permitido, guiado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Por isso, eu reafirmo a você, mate o pecado, mate o pecado. Não deixe, não permita que os seus sentimentos venham ser como soberanos e controlar, governar os seus sentimentos. Controlar as suas ações, as suas emoções. Submeta os seus afetos, submeta a sua vontade, submeta o seu desejo à palavra de Deus, porque Cristo cura. Enquanto o pecado traz doença, traz desordem, deforma, Cristo cura, Cristo reforma, Cristo suscita coisas boas, Cristo nos restaura, e é por meio dele então que nós devemos ser guiados, a nossa vontade, os nossos
desejos. Uma outra razão porque nós não devemos, porque devemos matar o pecado, porque o pecado, ele envenena a mente, sua e também da sociedade. Ele vai envenenando você, isso vai se ramificando pela sociedade. De forma que então, a gente olha para o mundo que nós vivemos, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que há um contraste muito claro e evidente entre aquilo que Deus estabelece como verdade e a forma como as pessoas têm vivido a sua vida. Por quê? Porque os indivíduos, seguindo seu próprio coração, seguindo sua própria cobiça, foi envenenado pelo pecado, a sua mente foi dominada pelo pecado, foi danificada pelo pecado, e assim a própria sociedade também foi envenenada pelo pecado. Veja comigo o versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E depois Paulo vai listando praticamente 21 pecados decorrentes desse desprezo que o ser humano tomou do conhecimento de Deus. Ao ignorar Deus, ao desprezar Deus, a mente do indivíduo foi entregue a uma disposição mental envenenada pelo pecado para praticar coisas inconvenientes. Depois Paulo vai citando esses pecados dentro dos versículos posteriores. Não se importam com o conhecimento de Deus. As pessoas ignoram a Deus, rejeitam a Deus, e por conta disso, Deus então entrega aquilo que elas desejam, entrega aquilo que elas querem, o caminho do seu próprio coração. Por isso, meus irmãos, a gente deve orar com mais frequência o Pai Nosso, mas sem fazer o uso de repetição de palavras, sem nós entendermos o que nós estamos falando. Quando nós oramos, Deus, faça a tua vontade, é essa vontade que nós devemos nos sujeitar, a vontade de Deus. Mas o problema é que as nossas orações podem estar ao contrário. Faça a minha vontade, faça aquilo que eu desejo, faça aquilo que eu quero, faça aquilo que eu anseio, faça aquilo que eu quero bastante. Nós muitas vezes em nossas orações parecemos crianças mimadas, birrentas, sabe, que de forma sem nenhuma inteligência, esperneamos diante de Deus, insistindo que Ele realize os desejos dos nossos corações, das nossas ambições, dos nossos desejos afetados pelo pecado, envenenados pelo pecado. E cuidado de Deus então topar e dar a você o caminho que você deseja. Por isso que devemos consultar o nosso coração, e o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz sobre isso, que muitas vezes a gente não recebe aquilo que pedimos, porque qual é a nossa intenção de pedir o que estamos pedindo? O que está por detrás, dentro do nosso coração, diante dos nossos pedidos a Deus, das nossas orações elevadas a Deus? E graças a Deus, por talvez Ele não ouvir algumas orações feitas nossas, de alguns desejos que nós colocamos diante dEle, porque são desejos dados para o pecado, afetados para o pecado. Talvez desejos que desprezam o conhecimento de Deus, não visa a glória de Deus, não tem o anelo, a vontade para que Deus seja honrado na nossa vida. Mas é óbvio que Paulo está indo por um caminho mais danoso. Paulo está descrevendo de indivíduos que intencionalmente, deliberadamente rejeitam a Deus, desprezam a Deus, ignoram a Deus. O Senhor então os deixa seguir pelo seu próprio caminho. Deus sendo rejeitado, a mente perde o eixo, a mente perde a centralidade, os desejos ficam desordenados. E por conta disso então,
Paulo vai listar 21 pecados. Alguns que a gente poderia considerar graves, outros nem tantos, mas pecados que, às vezes, muito aceitos no mundo que nós vivemos. Injustiça, inveja, maldade, mentira, arrogância, desobediência aos pais, falta de amor, violência verbal e assim por diante. Muitos desses pecados aqui as pessoas aplaudem se você assim o fizer. Eu me lembro quando eu era criança. Aquele menino que era mais atrevido aos pais, a gente olhava assim, caraca, esse garoto, ele é sinistro. Coisa de louco. Aquele que se mostrava mais arrojado, a gente ficava assim, caramba, esse garoto é muito incrível, ele é fera demais. Ele faz coisas que ignoram as regras do jogo, ignora as regras dos pais. Esse menino é brabo, bom. O brabo aqui não é no sentido de valorizar aquilo que é errado. Arrogância, a mentira, falta de amor, violência verbal. Hoje em dia, isso é aplaudido na sociedade que nós vivemos. Por tantas banalidades que nós vemos na nossa sociedade, onde as vidas são ceifadas, pessoas são mortas por motivos fúteis, inúteis, coisas mínimas, mas por causa do amor à violência, da falta de amor, da arrogância, da maldade, essas coisas têm sido perpetuadas no mundo que nós vivemos. Mas por quê? Porque o indivíduo decidiu viver a sua vida longe do Criador, e o seu coração e a sua mente foram afetados, envenenados pelo pecado. Mas não pense você que isso está das portas da igreja para fora. Se eu e você, embora religiosos, mas o nosso coração estiver endurecido, petrificado por conta do pecado, saiba que os nossos passos caminharão a passos largos em direção a essa vida completamente invertida diante dos valores que Deus estabelece como verdade. O pecado, ele vai envenenando, ele vai domando o nosso coração, vai domando a nossa mente e vai ganhando a sociedade. E nós vemos hoje um mundo invertido, a falta de amor, as pessoas valorizando aquilo que é errado. O pastor Vanderlei, nessa manhã, ele falou sobre isso, de alguns pais que vão naturalizando, até mesmo valorizando algumas condutas altamente reprováveis dos seus filhos. Isso na idade mais terna, mais nova. E os pais ficam lá rindo. Quando o filho fala o primeiro palavrão, os pais caem na gargalhada, morrem de rir. As primeiras travessuras, os pais acham aquilo lindo, maravilhoso, e filmam, expõem isso na internet e ficam assim, admirados com as travessuras dos seus próprios filhos. E mal a gente sabe que estamos batendo palma para aquilo que o pecado tem enraizado nas mentes e nos corações das crianças e da sociedade que nós vivemos. Por isso eu não tiro a nossa responsabilidade, embora não diretamente, mas a nossa responsabilidade de um mundo estar como ele está hoje. Porque é possível que eu e você, lá atrás, em algum momento, valorizamos, aplaudimos, damos nosso like para aquilo que é contrário aos princípios e valores do reino. E Deus está dizendo, diante desse texto, por que Deus se ira? Porque o indivíduo não somente se distanciou de Deus, mas seguiu o curso do seu próprio coração, alimentando então aquilo que o pecado vem promovendo. Meus irmãos, precisamos examinar nossa mente. Eu quero perguntar a você, quais são os padrões do mundo que nós vivemos, que você normalizou no seu coração? Qual o pecado que talvez está escrito aqui, ou nem foi mencionado, mas que você sabe que é pecado, mas está normalizado? Talvez normalizado dentro da nossa casa, normalizado nos eventos que nós olhamos no celular, na televisão, ou em qualquer outro meio, nas nossas conversas. Quais são os elementos que nós naturalizamos e aceitamos como verdade, estabelecendo isso como algo natural da vida,
mas que no fundo, temos total consciência que está no extremo oposto daquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade. Por isso, para matar o pecado, você precisa renovar sua mente, como Romanos capítulo 12 diz, renovar nossa mente, confrontar os nossos pensamentos mundanos com a verdade de Deus. Eu e você precisamos fazer um raio-x daquilo que a nossa mente e nosso coração fica prescrutando, fica examinando, e contrastar com a palavra. E a partir daí, então, nós chegamos numa conta básica: o que de fato é de Deus, é lícito, é legítimo, ou aquilo que de fato, na verdade, só enaltece e glorifica aquilo que o pecado promove. Por fim, devemos matar o pecado, porque ele cega, ele endurece, e obviamente ele mata, é o que diz o versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, olha isso, gente, esses indivíduos sabem da existência de Deus, eles olham para o mundo, eles sabem que Deus existe, eles ignoram a Deus, caminham por caminhos distantes de Deus, e o texto diz, eles sabem da sentença de Deus, eles sabem o que Deus pensa a respeito desses pecados, eles sabem o que Deus pensa a respeito de condutas absolutamente inconvenientes, reprováveis. Eles conhecem, eles têm entendimento. No coração do indivíduo, embora ele ainda não convertido, mas há uma disposição para saber da existência de Deus e o que é certo e o que é errado. E ele sabe o que Deus pensa a respeito disso. Mas o texto diz que conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles conhecem, eles fazem, eles promovem, aprovam as pessoas que assim praticam. Então eles consideram isso como certo. Eles consideram isso como certo e seguem por esse caminho. Eles pecam, mas não somente pecam, eles não somente se rebelam contra Deus, eles celebram o pecado, eles chamam isso de evolução, eles chamam isso de coisas boas da vida. Tais indivíduos, eles detestam tanto a Deus, que tudo que é invertido a Deus, eles celebram, eles festejam, eles glorificam essas coisas. Embora eles tenham total consciência o que Deus pensa e como Deus trará e tratará dessas coisas, eles ignoram e seguem por esse caminho. Meus irmãos, precisamos então ficar atentos, porque eu e você podemos estar seguindo por esse caminho. Sabemos o que Deus pensa, sabemos que Deus existe, que Deus age, que Deus intervém, o que Ele pensa a respeito de determinados assuntos, de costumes, de ações, de desejos, mas precisamos ter cuidado, porque eu e você, embora tendo todo esse conhecimento, a gente ignora Deus, continua caminhando um caminho de distância daquilo que o Criador nos chama a viver. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você, embora religioso, talvez você está caminhando a caminhos longe de Deus? Por isso eu quero desafiar você a reconsiderar a sua vida espiritual diante do Criador. Paulo está nos desafiando aqui não somente a enxergar os de fora, porque diretamente ele está descrevendo pessoas que ignoram de fato Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para você, que embora não tenha declarado a sua rejeição ao Criador, mas que pode, diante daquilo que a vida irá propor, daquilo que a vida irá oferecer você, daquilo que o próprio diabo pode oferecer você ser seduzido por essas coisas, ser levado pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio coração, pela sua própria cobiça. Veja que
O inimigo, o adversário, o tentador, ele luta, guerreia contra nós. Mas a gente não pode subestimar também as intenções do nosso próprio coração. E é sobre esse perigo que eu quero alertar você. Por isso eu quero chamar a sua atenção para você matar o pecado. Porque você pode estar subestimando aquilo que o seu coração, aquilo que a sua cobiça é capaz de fazer. Se é que você já não fez. Não subestime o seu próprio coração. Por isso eu quero te desafiar a você analisar a sua vida, os seus hábitos, e moldar as suas opiniões a partir do que a palavra de Deus estabelece como verdade. Eu quero desafiar você a você perscrutar o seu coração, as suas intenções, o seu coração, os seus anelos, aquilo que você entende como verdade, mas a partir da palavra de Deus, estabelecer não os seus próprios conceitos, mas ser moldado, ser renovado, ser restaurado pela palavra do Criador. Por isso, mate o pecado antes que ele te mate. De que maneira? Se arrependa dos seus pecados. Primeiro ato é você considerar que em algum momento você seguiu por caminhos tortuosos. E veja, isso não te faz pior do que ninguém. O caminho do crente começa pelo caminho do arrependimento. Glória a Deus por isso. Deus estabelece uma segunda oportunidade, e a segunda que eu digo aqui, não para na segunda, é uma oportunidade que se renova dia após dia, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso significa graça, oportunidade para você curvar seus joelhos e se arrepender hoje dos seus pecados. Se arrepender, porque de alguma maneira você pode ter tentado contra Deus. Por isso se arrependa. Se arrependa hoje, antes que o pecado te mate. Seja um crente vigilante. Tenha a palavra de Deus como uma bússola que norteia os seus caminhos, que norteia a sua vida, que norteia a sua família, que norteia os seus negócios, as suas relações com as pessoas, com a igreja, com tudo que você ou que Deus disponibilizou para você desfrutar. Pastor Vanderlei falou do jogo de ontem, e tem um livro muito bacana, Futebol Também é para Crente, escrito por um pastor presbiteriano. Ele escreveu isso, se não me engano, foi na época da Copa de 2014. Basicamente ele diz que Deus nos dá elementos que são saudáveis. Eu e você que precisamos controlar o nosso coração para não fazer dessas coisas saudáveis coisas ruins, como os indivíduos fazem com sexo, por exemplo, que é algo saudável, é graça de Deus, mas que a gente distorce. Então você precisa ser vigilante e constante, para que você não venha distorcer, deixar com o seu coração distorcer os elementos graciosos de Deus, que Ele te dá ao longo da sua vida, para você não tornar isso como algo pecaminoso, tornar isso contrário à sua experiência com Deus. Mas faça desses elementos um momento de você ter um contato, por exemplo, com o próprio Criador. Mas é necessário você estar vigilante e constante. Se aquilo que você tem desfrutado, se a vida que você tem seguido é a vida no qual Deus se agrada, ou se você tem caminhado por caminhos distantes do nosso Deus. Comunhão verdadeira com a igreja, você precisa estar em comunhão com a comunidade, você precisa estar exposto à contínua exposição da palavra de Deus, obediência direta e prática, intencional a Deus, dependência absoluta do Espírito Santo, são vários elementos que contribuirão para que a sua vida seja cada vez mais regulada dentro da palavra e você venha matar o pecado antes que ele venha te matar. Concluo então, meus irmãos. O mundo que nós vivemos, ele normaliza o pecado, normaliza esse veneno mortal. Nós, servos de Deus, precisamos matar o pecado, descartar o pecado da nossa vida. Enquanto que o mundo que nós vivemos exalta a carne, exalta o coração pervertido,
a conduta irreverente, que ignora Deus, nós, como servo do Senhor, precisamos crucificar a nossa carne, crucificar os nossos desejos mundanos diante do nosso Salvador. Enquanto o mundo vive conforme o seu próprio coração, os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos, nós precisamos viver conforme a palavra revelada do nosso Deus Criador. Por isso, mate o pecado com a espada da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, com poder e com a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O pecado não é amigo, ele é assassino. Quem brinca com o pecado se suicida espiritualmente. Só vive quem mata o pecado, o que quer matar a sua própria carne. Então mate o pecado, crucifique o pecado e viva a sua vida para a glória do nosso Deus Criador. Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, chamar aqui o pastor Vanderlei. Ele vai estar orando e impetrando a bênção do Senhor à igreja.